Boa tarde novamente. Nós estávamos começando a live, teve uma interrupção aí, naturalmente por causa de aspecto tecnológico, né? A internet deu uma caída, mas nós estamos aqui novamente, vamos começar tudo do zero, conforme a tríade, né? De Herculano Pires. Faça tudo com amor, dedicação, para ter a perfeição, para você, com aquele amor e dedicação e foco, faça o seu trabalho ser o melhor possível, com toda a perfeição. Caiu, levante-se do zero, comece tudo de novo, com aquela mesma dedicação, mesmo amor e foco. E terceira da tríade, não entre em Kinzu. Dia 25 de abril, agora 17h47, eu vou tentar ser breve. Nós começamos no módulo 1, Lei Eterna, desobediência, obediência, livre-arbítrio, transição planetária, regeneração, separação do joio do trigo. Módulo 2. Vamos começar de novo. Então, como nós estávamos falando, vamos repetir, bibliografia é a Bíblia, são os vários livros, as profecias. Nós falávamos que iríamos partir direto para livre-arbítrio, e nós só vamos voltar em obediência e desobediência como o módulo 3, só para isto. Depois de ter falado tudo, nós vamos fazer um módulo 3 só para obediência e desobediência. Falando de Herculano Pires, nascido em Avaré, desencarnado em 79, em Jundiaí, São Paulo, parapsicólogo, filósofo, escritor, jornalista, escritor, romancista, espírita, kardecista, parapsicólogo, formado em Kirov, na União Soviética, uma pessoa que escreveu dezenas e dezenas e dezenas de livros. Eu não sei se eu tenho todos, de tanto que ele escreveu, pode ser que ele tenha mais de 100 livros. E ele desenvolveu romance, desenvolveu a ciência espírita, foi o tradutor das obras de Kardec do francês e português. José Herculano Pires realmente é um filósofo genial. Ele tem um livro chamado O Ser e a Serenidade, pode ser encontrado pela Edicel ou pela Paideia, que são duas editoras, e vocês vão conseguir entender alguns termos que eu vou usar aqui, que a gente acaba usando, já usei a tríade, né, dele, mas temos também alguns termos que nós vamos desenvolver. Vamos, então, de novo, começar pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma dádiva de Deus, é a liberdade. Mas nem sempre essa liberdade a gente consegue usá-la como um passaporte, que o pensamento, razão, com bom coração, junto com a fala, o discurso, fica em sincronicidade com a ação. Então, o livre-arbítrio acaba se perdendo daquele trilho da lei eterna, que é um trilho que nós devemos seguir, a tal da obediência e da desobediência, que nós vamos falar no módulo 3, repetindo. Mas a lei eterna é um trilho. Esse trilho nós falamos no primeiro módulo. Quem não assistiu ao primeiro módulo é só ir no YouTube, na minha página João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF, vai estar lá, módulo 1, Lei Eterna. Essa segunda parte que nós estamos vendo aqui, ela vai falar sobre livre-arbítrio e os outros demais subtítulos, que é a questão de você entender a sincronicidade da liberdade, do pensamento, da fala e da ação, do caminhar na vida, e essa sincronicidade nem sempre ser obtida por vários fatores, ou por fatores da omissão, covardia, ou por medo, por questões financeiras, ou por questões religiosas, por questões ideológicas, ou falta de apoio, ou apoio errado. É aquele conjunto de pecadilhos e imperfeições que a gente tem, que vai nos deixando numa situação de sair do trilho, sair da lei eterna. Mas o livre-arbítrio faz com que nós aprendamos. O livre-arbítrio é uma dádiva. Evidentemente que cada ação corresponde a uma reação, né? E quem descobre isso é a lei eterna, que já está dentro do ser, lá do timo, lá no âmago do ser, no nosso átimo, célula espiritual primária, né? Nós, quando a gente se refere, quando eu vou me referir a mim, eu falo eu, né? Está aqui a nossa sede de alma, onde estaria todo o equilíbrio, toda a serenidade que a gente está procurando, está aqui, procurando entender a espiral da ipseidade que o Herculano Pires fala, que eu acho importante que vocês leiam o livro O Ser e a Serenidade. Então,
O livre-arbítrio é uma dádiva, é um passaporte, uma liberdade. Toma aqui, você faça conforme a sua consciência mandar. Se a sua consciência mandar, você vai lá e faça. Mas faça com amor, faça com dedicação, com carinho, que a lei eterna é amor e caridade. A lei eterna tem esse trilho, amor e caridade. Se você sair da amor e caridade, não tem salvação. E evoluir sempre, mesmo que seja 1 milímetro, evoluir sempre. Estagnado pode até ficar, mas 1 milímetro você anda, 1 centímetro você anda. Regredir jamais, porque isso é contrário à lei eterna. Isso não está na lei eterna, você regredir. É que você talvez, às vezes, fala assim, ele voltou lá para trás. Não, é que você não saiu daquele lá atrás. Você estava agarrado, cheio de tralha nas costas, como se estivesse carregando muitas e muitas tralhas nas costas, com aquelas mágoas, rancores e aquele homem velho do passado que te persegue, com aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio. Isso aí não é regressão, isso aí é que você não se desvencilhou. É como aquele ator interpretando aquele missionário, Robert De Niro, com aquelas tralhas todas nas costas, subindo lá no filme chamado Missões, né? Subindo aquela tralha toda, escalando aquela pedra lá no Uruguai, os missionários no Uruguai, lá no Rio da Prata. Então, a gente tem como comparar, quem assistiu esse filme vai entender, quem não assistiu eu recomendo que assista, porque ele tinha aquela ligação. Então, aquilo também impede que o livre-arbítrio dele seja exercido de uma forma consciente, com consciência plena, pesando que entre o pensamento e a fala existe uma distância muito pequena, e para a ação, mais ainda, a distância é maior. Então, você tem que estar convicto para poder já, de imediato, fazer. Agora, quando você sofre uma ofensa, um desconforto, um revés, e você já age de impulso, como um cão raivoso, um gato, um pantera, um leão, uma cobra, por reflexo medular, que não passa nem pela razão, pelo cérebro, você está deixando a coisa no automático. Não está deixando passar pelo crivo da sua humanidade, do seu espírito, da sua razão. Você está deixando o animal em reflexo medular, vem direto lá da espinha, já passa e já parte para a ação. Não pensou nem falou, já foi diretamente para a ação. Então você tem que evitar que esse seu livre-arbítrio seja impedido de ser exercido, e ele vai ser impedido de ser exercido com plena consciência, quanto mais ligado, relacionado à sua capa de animal que você tem. Porque essa capa de animal que a gente tem é assim, é para sobrevivência, é para alimentação, é para procriação, essa carga animal e essa capa animal é para isso. Mas o espírito que já está dentro dessa capa, essa carga animal, já está conversando com você pela internet, falou assim, um dia vão conversar pela televisão. 2, 3 pessoas falavam isso lá na década de 50, 60, esse cara é louco, aquele visionário lá era louco. Não, está acontecendo. Nós temos uma carga de humanidade que já superamos vários obstáculos tecnológicos. Nós não estamos engatinhando mais em tecnologia, nós estamos continuando a engatinhar moralmente, porque nós estamos fazendo um reflexo medular, nós não estamos exercendo aquela carga de serenidade, controlando o equilíbrio ôntico, no qual você deixa fluir devagar. Fala assim, peraí, vamos pensar o que a civilização de milhares e milhares de anos me disse e que foi passado pelos meus pais e avós na educação real, que é a familiar de tradição milenar. Então, é isso. Então, esse filtro que você faz, ele não é o filtro só da sua espiritualidade, que está dentro da sua sede, né? Do seu timo, do seu coração, do seu cérebro, da sua razão, conectados. Não. Ele também está com a educação que você recebeu. Falou assim, peraí, se eu tenho esse pai e essa mãe que é desse jeito, é que é o diamante bruto que eu sou, precisava daqueles lapidadores. Deus não fica conforme cobertor mesmo. Menino teimoso tem que ter mãe brava. Isso eu sei de experiência própria. Aquele arteiro, né? Então, quando a gente tem aquela carga espiritual mais elevada, a gente até atrai. Quando você estuda, você atrai uma sintonia, né? Pela lei eterna também, que ação e reação, liberdade com responsabilidade, ação e reação, semelhante atrai semelhante, e quando você tem a mesma sintonia de outras pessoas, aquela congregação fala a mesma língua, né? O mesmo idioma. Ainda que não consigam se comunicar muito bem por patamares intelectuais, de formação
de ensino e instrução, mas às vezes com a educação, dentro da educação familiar, às vezes se fala muito melhor até do que os intelectuais entre eles que rejeitaram a educação familiar. Então, quando você tem tudo isso, você tem o livre-arbítrio para exercer. Você vai exercer o livre-arbítrio para quê? Por que você vai exercer o livre-arbítrio? Você vai aprender com as próprias experiências. Mas você vai dizer assim, peraí, essa experiência eu não quero ter não, porque eu estou ali, o exemplo que arrasta. É melhor você seguir a experiência do outro que ter as suas próprias experiências. Por que eu vou seguir a minha experiência se eu já vi que isso aqui com outros não deu certo e com aquele que é muito, muito profícuo, aquele que é muito produtivo, aquele que conseguiu resultados benéficos para uma coletividade, eu tenho que segui-lo, eu tenho que ir naquele exemplo que arrasta. O exemplo arrasta. O bom exemplo arrasta. O mau exemplo também arrasta. Aí que está o problema. Então, às vezes, você tem que dizer assim, não tenho minha convicção plena que eu não vou seguir aquele exemplo. Por isso que tem que ter o livre-arbítrio, porque tem que ter o discernimento na hora da ação. Na hora da ação, você vai pensar. Peraí, eu não vou seguir o meu reflexo medular, porque eu já não tenho só capa e carga de animal. Eu já converso, eu já penso, eu posso ficar 3 minutos pensando e falar assim, e se eu fizer assim? Peraí, não, mas se eu fizer assim, vai acontecer assim, assim, sabe? Mas se eu não fizer nada também? Se eu vou ganhar isso, o que eu vou ganhar com isso? Então, quer dizer, dependendo da pessoa que estiver pensando, vai dar alguma porcaria. E você tem que burilar a imperfeição. Já que você está encarnado, perfeição não tem, né? Porque ser de perfeitos é um caminho longo. Né? Perdoar a todos também é um caminho longo, né? Às vezes a pessoa não é perdoada nem por ela mesma, né? Às vezes a pessoa não se perdoa porque ela não perdoa. Então, ela nem isso ela consegue fazer. O perdoar e ser de perfeito também está na lei eterna. Então, essas coisas que você tem, esse trilho que você tem na tua frente, de frente, os desafios que você encontra, o livre-arbítrio ele vai te dar uma oportunidade de falar assim, eu posso ser dono da minha vida. Só que é o seguinte, você vai ter as respostas. Pode demorar 7 anos, 14 anos, 21 anos. Pode demorar, mas você vai colher os frutos. Porque o céu que está lá dentro de você, ninguém vai tirar. Agora, o inferno que está lá dentro, só você consegue tirar também. Então, assim, é ação e reação. Liberdade e responsabilidade. A obediência e desobediência faz parte disso, mas você tem que ter os parâmetros. Se você não tiver os parâmetros, aquela lapidação que foi feita nesse diamante bruto que você é, que você tem um viés para uma cor ou um viés para outra, você tem uma tendência para uma cor, uma tendência para outra, no seu prisma, e você pode ter todas as cores, porque você se dedicou a muitas coisas, muitas atividades, isso também é muito importante, porque vai melhorar o seu exercício de livre-arbítrio. É muita informação, né, que você tem na vida. Eu estou tentando sintetizar aqui e não estender o vídeo, senão fica muito chato. Mas, com isso, você vai entender que o planeta agora está para mudar. O planeta está para mudar, o planeta está tendo uma transição, essa transição material, essa materialização da sua transição, ela está evidente, ela está se evidenciando. Cada vez mais nós vamos ter uma transição planetária, geológica inclusive, mas mais importante do que isso é uma transição de tipos de seres que irão conduzir as nações doravante. Porque esse pacto internacional, esse pacto mundial, essas confluências de ações, esses métodos arcaicos, ou os novos que todo mundo desacredita, né, que muitos desacreditam, não todo mundo, e que as pessoas dentro da alma sentem que, mesmo elas não entendendo profundamente, aquilo bate e sintoniza com o que o pai, a mãe e os avós nos ensinaram, isso é muito maravilhoso, porque a transição planetária, quando o terceiro milênio se inicia em 2062, eu estou colocando essa marca novamente como uma marca, não quer dizer que vai começar ali, mas é próximo dali que o terceiro milênio se inicia. Não se iniciou no dia 1º de janeiro de 2001, quando foi o primeiro minuto do primeiro dia do século XXI, do terceiro milênio. Não é isso. Tem que ter uma geração, tem que ter 2 gerações, 3 gerações para fazer um início de milênio. Nós estamos com resquícios do passado. E com aquela vontade de colocar em prática toda aquela liberdade que foi clamada, e alguns com a libertinagem que não foi alcançada.
e que estão alcançando toda ela, eles estão se deliciando. Só que isso aí é atraso. Infelizmente, isso é um atraso espiritual, com carga animal, né? Carga animal do ser humano, que ele tem que ter mais, tem que prevalecer mais o espírito dele, o cérebro, o coração dele com bondade. E a regra é simples. Perdoa com o coração, não esqueça com a cabeça. Quando a cabeça estiver pensando muito para fazer, não quer dizer que seja ruim, não. Agora, quando o coração vier de pronto para responder, ele tem que ser bom, tem que ser puro, tem que ser automático. Se a cabeça pensar muito para fazer, é muito bom também. Agora, quando o coração tiver com a carga negativa, aí o coração é ruim que haja. E aí tem que passar pelo crivo da razão, tem que ter essa conversa. Tem que ter essa conversa equilibrada para buscar o equilíbrio ôntico. Ser e a serenidade nos ensina isso, por isso que o livro de hoje é este. Agora, você vai ter a separação do joio e do trigo? Você vai ter a regeneração total de todos os habitantes? Não, muitos habitantes não vão reencarnar mais aqui na Terra. Eles vão reencarnar numa Terra de 7 mil, 10 mil anos atrás, de 8 mil anos atrás, de 5 mil anos. Eles vão reencarnar numa Terra, um planeta igualzinho esse aqui, mas está mais afeto à personalidade deles. E daqui para frente, aqui, só vamos ter pessoas que vão ter uma sintonia mais elevada. A Terra está passando do estágio 3 para o estágio 4. Não vai conseguir mais ser expiação e missão. A Terra vai passar por um nível que vai ser só missão, o que vai acelerar muito a evolução dos que vierem para cá. Vai nascer muita gente que vai conseguir agora evoluir, porque não vai ter os da expiação para atrapalhar demais. E você vai ter alguns da expiação que eles têm uma certa facilidade de entender com o coração. Às vezes o cérebro deles foi contaminado com ideias errôneas, ideias que tiraram ele do caminho da regeneração. A regeneração é quando você volta a ser puro, quando você volta a ser simples, quando você entende que o complexo é simples com muito estudo, e que o complexo, ele só não é simples para quem não estuda, quem não se aprofunda. O simples é quando você tem entendimento. E quando você tem muita complexidade ali, e pouca gente para explicar a complexidade, nada vai ser simples. Então você tem que ter um estudo, você tem que ter um aprofundamento, você tem que ter um tempo. Toda a nossa história da humanidade, ela é cópia do que funciona perfeitamente no universo. Você descobre, você não inventa. O universo está tudo pronto. A matemática que nós descobrimos, ela entende como é que é a mecânica universal. E está começando a entender qual é a mecânica quântica. E que o vazio não existe, como diria Aristóteles. Então, nós estamos chegando até nisto, até nessa genialidade de algumas pessoas lá do passado que vieram só por missão. Parece que só vieram para missão, mas tiveram suas expiações. Todo mundo tem as suas imperfeições para serem burilados. Ou a importância do livre-arbítrio, a importância de seguir a lei eterna, de ser obediente, de não ser desobediente, de entender que a transição planetária é benéfica, de saber que a regeneração ela é produto de uma evolução de uma comunidade, ou de comunidades, ou de pessoas determinadas, porque tem pessoas chaves que nascem em determinados lugares para iluminar, e tem pessoas que nascem junto de você para ser iluminada, e tem pessoas que nascem com iluminações diferentes para uma iluminar a outra naquilo que ela é deficitária, porque na hora de montar o mosaico dá uma coisa muito boa, porque cada um é especialista num tipo de imperfeição, num tipo de entendimento do que seria ideal. E com pragmatismo para o bem comum. Isso é muito importante. Tem que sobrar nesse fermento aí, tem que crescer o bolo e repartir, né? Sem prosperidade também é impossível. Mas, de qualquer forma, a separação do joio e do trigo, que fica muito evidente, é que os iguais, eles se aproximam. Os semelhantes atraem os semelhantes e terão as mesmas sintonias. Desta forma, acelera muito a produtividade do que vai fazer a regeneração, que vai fazer a Terra estar no estágio 4, no quarto estágio, no terceiro milênio, que pode demorar ainda uns 50 anos para começar a ter seus frutos melhores, né, das conquistas, e que a lei eterna, independentemente de você querer ou não, ela é eterna porque ela é imutável. Então, assim, você fica muito bem quando você passa
não é concordar com os homens que falam de Deus, não, tá? É quando você começa a concordar com Deus. E os homens interpretam Deus como se Deus fosse feito à imagem do homem. Não, o homem é feito à imagem de Deus, né? É o contrário. Então, quando você começa a ver homens interpretando Deus de alguma forma mais irado, falta de serenidade, como pessoa bélica, como pessoa do mal, como a ira divina, quando você começa a ver esse tipo de comportamento que seriam de espíritos de a lei civil, que também foram enviados para nos mandar a lei civil, aqui alguns profetas nos deram a lei civil, você lembra do amor e caridade, que é o caminho, que não destrói a lei civil, porque ela tem que ter uma organização social, mas também coloca amor e caridade, e ainda manda um paráclito para falar, um advogado, em latim, em grego, advogado, paráclito, para falar, manda para falar o quê? Depois de o Consolador, depois de quase 2000 anos, vem um paráclito dizer o seguinte, olha, estou consolando vocês, ó, é assim que funciona a mecânica celestial, é assim que funciona a evolução. Nós já tivemos isso em 1863, 1867, com 5, 6 livros, do Denis Hippolyte Léon Rivel, Codinome Kardec e Reencarnação do Druida Celta. Então, nós já tivemos 3 mensagens. Nós tivemos a lei civil, Moisés, lei Moisés. Tivemos a segunda revelação, que é a revelação da caridade, do amor e caridade. A terceira revelação é o Consolador. Olha, gente, a mecânica é essa aqui. Então, na hora que eu falo em livre-arbítrio, a pessoa pode até discordar de tudo que eu estou dizendo aqui, mas eu quero fazer pensar mesmo, é sementinha. Se a sementinha for ruim, não vai nascer árvore alguma, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês.